Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Salmo 27, a partir do verso 4. A palavra diz assim: uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa palavra ela parece antiga, ela parece romântica, ela talvez não nos dê o entendimento perfeito nessa tradução da Bíblia aqui, nessa versão. Pode ser que ela não traga tudo aquilo que o Espírito Santo queira falar plenamente nessa hora para essa palavra, porque a palavra é perfeita, ela tem tudo. Mas eu pedi ao Espírito Santo: Senhor, fala comigo para esse tempo. O salmista Davi, um homem de Deus, um servo do Senhor, um homem de adoração, ele está clamando e anelando, está desejando a presença de Deus, e ele começa esse salmo dizendo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem eu terei medo, sendo assim? Quando eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que essa palavra quer dizer mais? O que o Senhor tem mais para mim nesse versículo 4? Aonde o Senhor pode me acrescentar? Aonde pode chegar a tua palavra em mim, que mexa comigo, me transforme, e eu pergunte para o Senhor: tá, o que eu faço com isso agora? A gente estava no batismo hoje de manhã e eu ministrei uma palavrinha culta. A gente falou daquele batismo dos 3.000, onde Pedro faz a sua pregação ali, o seu discurso, e ele, na hora de, um pouquinho antes dele batizar, as pessoas que estavam ali, quem ouviu ele falando, começaram a perguntar uns para os outros: o que a gente faz agora? Diante do que você falou, o que a gente faz agora? Qual é a ação que eu tenho que praticar, já que eu criei nessa palavra? Já que eu estou crendo no que foi falado, ou no que eu li, ou no que Deus me falou, o que eu tenho que fazer agora? Qual é a minha prática? E muitas vezes nós não fazemos essa pergunta para o Espírito Santo. O Senhor fala conosco, a gente escuta o que Ele tem para falar, mas a gente não faz a pergunta: tá, e agora? O que é que eu faço? Veja que interessante, Deus fala com os profetas e: ei, profeta, o que você está vendo? Ele fala: eu estou vendo tal coisa, mas o Senhor que me diz aí, o que é? O que é tal coisa? Ele falou: não sei, o Senhor que sabe. Os caras eram profetas revelados, Deus falava com eles, voz audível, mas eles preferiam perguntar: Senhor, o Senhor está me perguntando, mas eu sei que o Senhor sabe. Ah, tu sabes, Deus, tu me amas, Pedro, tu sabes. Então eu comecei a praticar isso. O Senhor fala comigo, eu falo: tá, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E aí me deu uma vontadezinha, na hora que eu estava falando com ele, de ler um pouquinho mais para cima. E a Bíblia diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Se você continuar, ele vai explicar. Ele vai começar a explicar a respeito do dia mau, do dia da adversidade, das suas lutas. Mas quando eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que Ele quer te buscar, estar na tua casa, contemplar a tua beleza e meditar? Parece tão óbvio. E o Senhor falou assim: o salmista só encontra um lugar para enfrentar suas guerras e perder seus medos. O salmista só encontra um lugar para enfrentar seus inimigos e romper com seus medos.
E talvez o maior inimigo que a gente tenha seja o medo. Por causa do medo, muitas pessoas são arrogantes. Por causa do medo, muitas pessoas são tímidas. Por causa do medo, muitas pessoas passam do limite ou nem chegam perto do limite, perdem tantas coisas da sua vida. Por causa do medo, muitas pessoas caminham sem amor. Por causa do medo, muitas pessoas não falam o que deveriam falar por amor. Por causa do medo, muitas pessoas estão paralisadas. Por causa do medo, muitas pessoas não conhecem a luz de Deus. Por causa do medo, muita gente não entende a palavra. Por causa do medo, muitas pessoas não conseguem realizar, perceber a salvação de Deus para elas. Por causa do medo, muita gente não consegue viver o reino de Deus. Então o salmista, ele começa dizendo, ele começa declarando para a alma dele: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, então de quem eu terei medo? Se o Senhor é a minha luz, se Ele clareia o meu caminho, se Ele ilumina em volta de mim, se Ele vem com luz sobre mim, faz transparente a minha vida, faz vulnerável a minha vida, se Ele mostra a minha vida para mim e para os outros, se eu estou num lugar de luz, onde não há trevas, que eu consigo ver as coisas, se o Senhor é a minha luz, eu consigo enxergar as coisas, então eu não terei medo. Se Ele é a minha salvação, se eu creio que Ele é a minha salvação, se eu creio que é a partir dEle que a minha vida se desenvolve, porque a salvação é só o início da nossa vida, se é a partir da salvação dEle que minha vida se desenvolve, então eu não terei medo, porque a minha vida não se desenvolve a partir de mim mesmo, ela se desenvolve a partir de Cristo. Você está aqui? E aí ele entra no lugar pessoal da vida dele, um homem que estava sendo perseguido, um homem que estava sendo injustiçado. Então naquele momento da vida dele, pode ser que você esteja assim hoje, se sentindo perseguido, perseguida, injustiçado, injustiçada, ou qualquer outro sentimento de injustiça, ou de perseguição, ou de opressão, algo que você possa estar passando agora. Ele estava passando nesse tempo, então ele revela o coração dele dizendo assim: malfeitores me sobrevêm, opressores inimigos tropeçam e caem, porque o Senhor é a minha luz, porque o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? A esses opressores? O Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida, o Senhor me protege. Então quando vem malfeitores, quando vem opressores, quando vem inimigos, diante da fortaleza do Senhor, diante da luz do Senhor sobre mim, diante da grande salvação que Ele fez na minha vida, para eu estar aqui hoje, enfrentando todos esses desafios, porque a graça, irmãos, a graça nos basta. Mas quando Deus diz para Paulo, Jesus diz para Paulo: a minha graça te basta, Ele também diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a graça não resolve esse problema, ela só basta, porque é a partir dela que nós vamos começar a agir. A graça exige ações, porque se você crê que Ele já fez tudo por você, você vive nele e pergunta para Ele: Senhor, o que você quer que eu faça agora? Eu quero viver a Tua graça com tudo aquilo que o Senhor me fez para viver. Porque muitos têm pego a graça e colocado ela no bolso e sido uma carteirinha para você não fazer nada, para não enfrentar nenhum desafio, para não enfrentar medo, para não romper em nada. A graça me basta, então eu não faço mais nada. Mas o Senhor me chama e te chama para caminhar em algo que Ele está construindo. E a graça, ela faz isso. Ela abre o caminho para eu ser o que o Senhor quer que eu seja. Porque o reino não se manifesta se nós não caminharmos. Você está aqui? Então ele pede uma coisa para o Senhor. Ele diz: Senhor, só uma coisa te peço e eu vou buscar isso. Presta atenção. Sabe quando você está orando uma coisa para Deus e você está parado? Porque de alguma forma o medo me paralisou, porque de alguma forma eu fui interrompido por alguma circunstância, porque alguém falou algo para mim, aquilo entrou no meu coração, e eu só tenho uma palavra de Deus, mas eu não consigo agir nessa palavra.
Eu consigo crer em alguma coisa, mas não consigo praticar a minha fé fazendo aquilo que eu creio. E aí, ele diz assim: eu peço para o Senhor uma coisa, mas eu vou buscar. Não sei se você compreende essa movimentação. É assim, ó. Esse é só um exemplo, tá bom? Mas vamos lembrar de alguém que quer se livrar de um vício. Aí tira toda a religião da história, tira todo o preconceito, tira toda a crítica, todo o julgamento, toda a condenação, esquece essa parte. Vamos falar só do vício, a pessoa com o seu vício. Então, a pessoa, ela tem um vício. E ela precisa deixar aquele vício. Ou ela quer deixar, não é que ela precisa, ela quer deixar. Você pode pensar em qualquer vício aí. E aí essa pessoa tem duas motivações de oração para fazer. Ela tem uma palavra de Deus, ela sabe que ela precisa sair desse lugar. E ela tem duas orações para fazer. Uma é: Senhor, me livra desse vício. Essa é uma boa oração, é ou não é? A outra é: Senhor, eu te peço uma coisa, me livra desse vício, e isso eu buscarei. O que o Senhor quer que eu faça para ser cooperador em ser liberto disso ou aquilo outro? Você tem algo que você considera que tem atrapalhado você considera que seja um vício? Pensa aí no seu, não tem problema. Mas pensa nesse nível de encontro com Deus e relação com o Espírito Santo. E pensa em que perguntas, ou que afirmações e perguntas você faz diante dele. Senhor, eu queria isso, queria muito isso. O que eu tenho que fazer? Porque eu vou buscar. E eu preciso saber como eu vou fazer isso, porque eu vou buscar. A gente estava de noite aqui ontem no intensivo, no batismo, conversando sobre pessoas boas, maravilhosas, que não fazem atrocidades por aí, não são aqueles pecadores de carteirinha, que algumas religiões ou religiosos querem bater um carimbo. Pessoas boas que a gente conhece, que ainda não conhecem Jesus. Pessoas que fazem coisas boas. Nós falamos hoje de manhã. Você conhece alguém que é melhor que você? Que você olha e fala assim: cara, essa pessoa é melhor que eu, cara. Assim, no sentido de uma pessoa em bondade, ela é melhor que eu, ela se relaciona melhor que eu com as pessoas. Eu vejo ela tomar atitudes corretas. Você conhece alguém que é bem melhor que você? Eu conheço um monte de gente bem melhor que eu. E dentre essas pessoas, tem pessoas que ainda não conhecem Jesus. Mas a religião pega todo mundo, bota dentro de um saco, amarra o saco e sai arrastando por aí como gente que não conhece Jesus. E é tudo ruim. E eu e você conhecemos pessoas maravilhosas que ainda não tiveram a revelação do Filho de Deus. É para essas pessoas, e para mim e para você, que o Senhor veio. E para essas pessoas é que essa palavra, e para mim e para você, que essa palavra traz um nível de revelação para hoje. Senhor, eu te peço uma coisa e vou buscar. O quê? A sua presença. Porque nós precisamos estar conscientes da presença de Deus. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. O que o salmista está dizendo? Ele tinha um lugar que estava a presença de Deus. Tinha um lugar que Davi sabia que a presença de Deus estava, era no templo. Então Davi fala: Senhor, eu quero estar todo dia na tua casa. Aí tem muita gente que pega essa palavra e fala assim: está vendo, irmãos, como é bom você vir para a igreja? Não tem nada a ver com isso. O princípio disso não é um local, é quem está lá. Está aqui? Você está aqui? Ele estava falando com Deus, ele sabia onde Deus estaria, porque Deus falou que descansaria a presença dele naquele templo. E Davi falou: então eu vou ficar lá contigo. Porque o que eu quero é o templo? Não, eu quero a tua presença. Então, com vício ou não,
Santo de mais ou santo de menos. Se você tem a revelação que tem um lugar bom para você buscar aquilo que você tem pedido para o Senhor, se você tem essa revelação, esse lugar é a presença dEle. Eu dei o exemplo do vice, que é um exemplo clássico. Que tem gente no nosso meio aqui que tem. Eu estava conversando com a Renata. Falei, cara, eu estou dormindo muito tarde. Eu começo a ver um vídeo. Aí tem alguém xingando o Nicolas Ferreira. Aí tem o Nicolas Ferreira falando um negócio. Eu vejo se ele está respondendo para a pessoa. Aí começa uma confusão, eu estou só acompanhando. Chega uma hora da meia-noite e meia, 1 hora, eu estou besta lá. Olhando esses bestas falar e eu precisando dormir. Falei, Renata, vamos fazer um acordo entre nós? Logo de 10 horas, vamos desligar essas porcarias de celular, vamos tudo dormir, vamos tudo descansar, vamos tudo fazer outra coisa, sabe? Tanta coisa maravilhosa na vida. É gostoso? Um YouTubezinho, um Instagram, é gostoso ou não é? Só os que não querem dizer que é gostoso, levanta a mão junto comigo. É bom ou não é bom um Instagramzinho? Vai, levanta a mão aí, quem acha bom um Instagramzinho? Ah, cambada de pecador. É bom demais, não é? Olhar a vida dos outros, passar o dedinho, eita, mais um, eita, outro. Agora, YouTube, gente, YouTube é bem pior que o bicho, ele vai te enrolando. E eu falei, acho que eu estou viciado nesse negócio. Que eu não estou conseguindo dormir cedo. Senhor, o que eu faço? Escuta. Senhor, acho que eu estou viciado nesse negócio. Mas eu prefiro a tua presença. O que eu faço? Obrigado, meu filho, muito obrigado. Ei, aqui ó. Aqui ó. Eu tenho consciência plena de que existe um lugar na presença de Deus todos os dias que eu posso desfrutar. Eu estava brincando hoje. Comecei falando para a Renata. Depois que eu cheguei aqui encontrando, a gente estava lá à tarde em casa, e eu falei, ou eu vou dar uma descansadinha, ou eu vou ficar na presença dele. Aí eu resolvi ir para a presença dele. Eu falei, mas se eu for lá para o quarto, sentindo o cheirinho da baba do meu travesseiro, certamente eu vou preferir dormir. Sabe aquele cheirinho do seu travesseiro, né? Misturado com o cheiro do shampoo e a sua baba. Sabe? Tomou banho, cheirinho de shampoo, gostosinho, mas tem a babinha no canto. Aí você passa a cara no shampoo e depois bota a cara bem na babinha assim, ó. Eu sei que você sabe que cheiro é esse, que você gosta. Hã? Vocês acham que ele não passa shampoo na cabeça, não? Ah, gente, pelo amor de Deus. É claro que ele passa. Ó, vocês estão de prova. Não fui eu que apontei a careca dele hoje. Amém, vamos lá? Eu buscarei, eu quero a presença dele todos os dias da minha vida. Ele descobriu que tinha um segredo para ele vencer um tipo de batalha que era a mais forte dele, o medo. Porque ele começa dizendo, irmã, quem terei medo? A quem temerei? E ele expressa quem são essas pessoas que ele tem medo. Porque um guerreiro como Davi, que nem pôde construir o templo que Salomão teve que construir, porque o Senhor falou, as mãos dele estão muito manchadas de sangue. Ele matou muita gente, foi um guerreiro excelente, seu exército era tremendo. Um homem desse tinha medo? Tinha, como eu e você. Só que ele descobriu um segredo: a presença de Deus todos os dias da minha vida. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar. Porque uma coisa é você levantar de manhã e falar assim, Senhor, vem comigo, estou indo para o trabalho. E ele fala, e que hora que você vai me buscar? Para eu estar contigo. Porque quando o Senhor falou para Moisés, desce, vai com ele, vai lá, vai dar certo, eu vou mandar um anjo. Moisés falou o quê? Ninguém vai descer daqui se o Senhor não for com a gente. Negócio de anjo, primeiro escalão do céu, segurando o trono, não. Nós queremos o Senhor conosco. Nós queremos a sua presença. Porque tem gente que descobriu logo a presença dele. E tem gente que ainda está buscando e não tem problema.
Porque uma coisa eu peço e buscarei. Amém? E ele quer buscar, estar na casa do Senhor todos os dias por motivos. E aí eu quero que você entenda os motivos. Ele precisa contemplar a beleza do Senhor. E ele precisa meditar no seu templo. Então ele tem um lugar que a gente pode encontrar hoje, a presença dele. O Espírito Santo veio habitar dentro do meu espírito, do seu espírito. E ele foi derramado com a essência de Deus, que é o amor. Está lá em Romanos capítulo 5. O Senhor derramou o seu amor juntamente com o Espírito. O Espírito Santo habita dentro de mim. Mas a presença manifesta de Deus, ela acontece quando eu separo um tempo com Ele e digo: Senhor, eu quero muito a Tua presença. Mas ela acontece também quando eu, na minha vida ordinária, digo: Senhor, não faço mais nada sem a Sua presença. E as coisas erradas, eu quero fazer na Tua presença. Aí não, aí você pega só esse trechinho e bota no YouTube, em qualquer lugar, e já sapeca logo uma heresia. Ou você acha que as coisas erradas, você saiu de casa, fez uma coisa errada, o Espírito Santo dá ré e fala: Senhor, tive que sair do Daldo. Tive que sair do Daldo. O Senhor falou assim: volta, moço. Não, está pecando. Tive que sair dele. O Senhor derramou o Espírito e o amor dele no seu coração para lançar fora todo o medo da sua vida. E Satanás trabalha com medo, mas o Senhor trabalha com amor. O contrário de medo na Bíblia não é coragem, é amor. Porque amar exige coragem. Então, a minha vida e a tua vida, ela é repleta do amor de Deus, porque foi derramado em medida poderosa juntamente com o Espírito. Eu e você fomos feitos com uma caixa torácica, com um abdômen, com pernas, com braços, com cabeça, com o que você tem aí no seu corpo. Você foi feito para suportar algo muito maior do que seus órgãos. Você foi feito para suportar a presença de Deus. Você imagina que estrutura Deus criou para suportar a presença dEle dentro de nós. A Bíblia diz que o Senhor no jardim do Éden soprou o espírito de vida, a alma vivente. Que tipo de vida Deus podia soprar dentro de alguém? A vida de outra pessoa? A vida de um animal? A vida de um homem? Diga comigo: sim, o homem Deus. A vida de Cristo foi soprada em Adão. O Espírito de Deus foi soprado dentro do homem. Ele se fez alma vivente através do Espírito. Então o nosso anseio, o anseio do nosso espírito é diferente do anseio da nossa alma, como o Vicente começou o culto hoje. O anseio do nosso espírito é pela presença dEle. O anseio do nosso espírito é por caminhar com Ele, é para ouvir a voz dEle. O anseio do nosso espírito é estar com Ele. E quando nós começamos a nos aproximar, ou seja, uma coisa eu quero e buscarei, quando nós começamos a buscar isso, nós começamos a exercitar o espírito. E aí o espírito do homem fica atento ao Espírito de Deus. E nós começamos a entender palavras, começamos a entender recados. Vocês lembram o testemunho do domingo passado, que bateram no retrovisor do carro da Renata? Quem estava aqui? Levanta a mão aí, quem estava aqui? Cadê o outro povo que estava aqui? Domingo passado. O testemunho foi: eu estava dando ré, eu vi o carro dela, e o Espírito Santo falou comigo: bateram no carro da Renata. Aí eu olhei, não tinha batida nenhuma, peguei e fui embora. Dá uma meia hora, ela liga: Flávio, bateram no meu carro. Aí eu sabia. Aí eu: Espírito Santo, qual a vantagem se eu falar que bateram? Ele falou: a vantagem é você ter ouvido eu falar que bateram. A vantagem é você ter ouvido para ouvir o que eu te falei. A vantagem é o nosso relacionamento, eu sou teu amigo. Isso foi no Sementinha no sábado. Ontem ela saiu com a Vicky na frente, chegaram mais cedo no Sementinha, eu fiquei para trás. A hora que eu vou sair com o meu carro, o Espírito Santo fala: pega a chave do carro da Renata. Aí eu peguei a chave e falei assim: vou te ouvir. Botei no bolso. É porque a gente anda cada um com a chave do carro do outro. Então eu tenho duas chaves, ela tem duas chaves. Ela anda com a chave do meu carro e do dela, e eu a mesma coisa. Então ela sai com o carro dela e a outra chave do carro dela fica para mim, para eu sair. E aí eu pego a minha chave, que é do carro dela. Botei no bolso.
bem explicado. Senão ia ficar esquisito, né? Você sai com o seu carro, eu pego a chave do seu carro. E aí eu estou ouvindo, vou acreditar. Botei no bolso e saí. Quando eu saí, eu estou chegando no Sementinha, procuro o carro da Renata. Cadê o carro da Renata? Aí ela, talvez preocupada que iam bater no carro dela na pista principal, botou no cantinho assim, quase na esquina. Eu olhei o carro dela quase na esquina, passei pelo carro dela, estacionei lá na frente. Tinha um seu Joaquim, dono da bicicletaria. Bom com o senhor? Bom. Outro bom, seu Flávio, seu Joaquim. Joaquim, o que o senhor acha desse carro estacionado aí? Falou, moça, eu vi a senhora sair daí. Eu ia avisar para ela, mas não deu tempo. Ela saiu meio com pressa. Esse carro aí vai dar treta, mano. Falei, por quê? Batem toda hora no carro quando está na esquina. Aí o senhor não sabe que esse carro é meu. Aí ele, tira daí agora, moço. Eu fui lá, peguei o carro, tirei do lugar. E botei num lugar seguro. Aí eu te pergunto, se eu tivesse chegado, visto o carro estacionado, eu ia pensar a mesma coisa, porque bateram no carro no sábado anterior. Eu iria o carro no lugar ruim do mesmo jeito. Eu ia mudar o carro do mesmo jeito, só que eu ia ter que entrar lá e pegar a chave. Qual o propósito? Dele ter me avisado em casa, antes de eu sair. O mesmo. Só estou te avisando que você tem 2 ouvidinhos aí espirituais. E eu posso falar com você. Nosso pastor Flávio é um santo homem de Deus, 95%, 96% glorificado. Se ele levantar a mão muito alta assim numa adoração, Jesus leva ele, tão santo que ele é. Vai nessa não. Vai nessa não. A Vicky está lá em casa já faz quantos dias, Vicky? Está hospedado lá em casa há 1 semana. Deus conhece meu coração e conhece seu coração. A questão é, começa a buscar incessantemente a presença dEle. Começa a buscar incessantemente a presença dEle. Vai para cima na presença dEle. Deixa Ele falar com você. Porque contemplar a beleza dEle, é o que Ele quer que você faça agora. Eu quero a tua presença, porque eu quero contemplar a tua beleza. Eu quero a tua presença, porque eu quero meditar na tua presença. Eu quero saber o que o Senhor tem para eu fazer. Eu quero entender a tua palavra para mim. Mas não é olhando para o céu e gritando para o alto, Deus, onde o Senhor está? Que eu estou aqui sozinho. Não, eu não quero mais isso. Eu quero meu padrão eu estabeleço um padrão de buscar a Deus. Eu quero a tua presença, eu quero contemplar a tua beleza, eu quero meditar no Senhor, eu quero a tua palavra viva, perto de mim. Amém? Vamos continuar, que eu já rompi todas as barreiras de tempo que eu poderia romper, então. Foi calculado certinho aí mesmo? Amém. Abra comigo em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. A gente está lendo, fazendo a leitura anual da Bíblia. A gente, como comunidade, a gente faz a leitura anual da Bíblia. E nesses dias para trás, eu comecei a ler esse ano. E aí eu coloquei diante do Senhor que, falei, Senhor, eu estou lendo a Bíblia de novo. E eu queria que o Senhor desse um brilho nas palavras aqui, alguma coisa que o Senhor quer para mim. Presta bastante atenção nisso. Eu comecei, Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo aquilo que o Senhor quer falar comigo. E eu estou lendo a Bíblia sistematicamente. Eu vou ler, vou engolir Bíblia, vou comer Bíblia esse ano. Mas talvez eu não consiga parar e ficar meditando numa partezinha agora. Porque isso aqui é leitura sistemática. Eu vou ter esse tempo depois para fazer isso, durante esse ano para fazer isso, em qualquer outro momento, mas nesse período de 3 capítulos por dia, em média, eu vou ler os 3 capítulos, posso repeti-los, ler de novo, eu estou lendo em outra língua, eu vou embora, né? Língua estranha, a igreja sabe, eu estou lendo a Bíblia em inglês e português esse ano, então eu falei, eu vou ler bastante a Bíblia esse ano, e eu vou ler sistematicamente, eu vou ler muito a mesma coisa, então eu queria que o Senhor desse uns brilhos aqui para mim, que o Senhor marcasse para mim, com a sua caneta, seu marca-texto aqui para mim, palavras. E aí começou. E
E aí eu estava aqui no capítulo 15, no verso 13, quando eles acabam de passar pelo Mar Vermelho. E nesse cântico aqui, no verso 13, brilhou para mim: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, e com tua força o levaste à habitação da tua santidade. Aí Deus dá um brilho aqui para mim, e eu começo a procurar em outras versões essa mesma palavra. Êxodo capítulo 15. Não, queria que desse certo aqui, mas não está dando. Êxodo capítulo 15. Aconteceu alguma coisa na minha Bíblia do iPad aqui que ela não está abrindo. Êxodo capítulo 15, verso 13. E aí, eu comecei a procurar em versões em português e não achava o que o Espírito Santo queria falar comigo. Será que é isso? Não é isso? Como é que o Senhor quer falar? Está difícil esse texto. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Meu Deus, o que significa isso? Por que com a beneficência Ele guia? Por que Ele salva e com força Ele leva? E o que é a habitação da tua santidade? Aí eu falei, eu vou ler essa porcaria em inglês, ou essa bênção em inglês. Foi mal, gente, é só uma gíria. Avisa o Abel para cortar essa parte. Não foi o Espírito Santo, foi o pastor Flávio. Mas era só meu pensamento mesmo, era intrusivo, né? Eu acabei expressando aqui. No seu amor infalível, a palavra é, no seu amor infalível. Em inglês ele está dizendo assim, no seu amor infalível. No português da ARA aqui, da Almeida Revista Atualizada, é, na tua beneficência. Eu sabia que tinha alguma coisa a mais. No teu amor infalível, o Senhor vai nos liderar como povo que o Senhor redimiu. Presta atenção. No seu amor infalível, o Pai. Presta atenção aqui. No seu amor infalível, o Pai. O Senhor vai nos liderar nós, o povo que o Senhor redimiu, o Filho. Olha isso. O amor infalível de Deus nos lidera através da salvação do Filho, da remissão do Filho, e com a sua força, o Senhor vai nos guiar até a sua santa habitação, o Espírito, Dunamis, o poder de Deus. O Pai nos amou de tal forma, com amor infalível, que nos liderou através do Filho, para a remissão. Liderou para onde? Nos guiando para onde? Nos guiando para um lugar de uma santa habitação, o Espírito. Eu falei, Jesus, o Senhor está falando comigo da tua presença de novo, no cântico de Moisés e Miriam aqui, a respeito da passagem do Mar Vermelho. Moisés começa, Miriam continua cantando. O Senhor está falando comigo nesse cântico, a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os dirigiu na passagem de um lugar de morte, de pecado, que representava o Egito, o batismo do Mar Vermelho, do povo de Israel, a vitória de Deus, através da cruz, contra todo o inferno e as suas hostes, o poder do inferno sobre o homem, e o Senhor agora nos leva para uma Canaã, que o Senhor promete para aquele povo, que é o lugar do teu Espírito. É isso que está falando comigo? Isso. Aquele que nos guia através do seu Santo Espírito, pela obra de Jesus, aquele que nos guia através do seu Santo Espírito, para a sua santa presença, para
pela sua santa presença, em sua santa habitação. Aquele que nos guia, pelo poder do Espírito, através do Espírito, em sua santa presença, para a sua santa habitação. O Senhor deseja que eu e você o desejemos. É aquela frase conhecida dos crentes: o Senhor não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem. Então eu estou mais com o pai, eu tenho mais dele. Sabe aquele filho que liga mais para a mãe e fica mais sabendo das notícias? Oxe, como é que tu está sabendo disso? Tu ligou para a mãe ontem? Não, então é isso. Só Deus pode fazer isso comigo, com você. E a presença dEle é o que nós queremos e nós desejamos. Mas eu queria que você, com você mesmo aí onde você está, que você pensasse sobre isso, agora. Se é tão importante a presença, se é tão importante ser transformado pela presença, por que nos distraímos tanto? Por que nos deixamos distrair tanto? Eu, você. Por que nos deixamos distrair tanto, se é tão maravilhosa a presença dEle? Se há vida, se há beleza na presença dEle, se há vida em suas palavras, por que nos deixamos distrair tanto? Por que nos deixamos nos perder em outras coisas? Por que ficamos até 00:30, 1h, vendo vídeos aleatórios, ao invés de ir deitar com Ele e descansar na presença dEle? Em vez de cuidar do templo e dar um descanso mínimo pelo menos para o nosso corpo. Então levantamos de manhã e falamos: cara, se eu não tivesse dormido 1h ontem, eu estava muito menos cansado. Aí vem um pensamento: cara, e esse tempo que eu gastei até 1h pouco, podia ter feito tantas outras coisas na presença de Deus. Só estou dando o meu exemplo para não acusar você. Porque eu me deixo distrair da consciência da sua presença. Eu quero perseguir a sua presença, onde ela estiver. Se a sua presença estiver lá, eu vou lá. Se a sua presença atravessar para o outro lado, eu vou atrás da sua presença. Se a sua presença for ficar aqui, eu fico também. Mas eu buscarei a sua presença. Mas pastor, como você vai fazer? Você vai para o trabalho amanhã. A equipe vai ministrar, pode vir aqui. Se tiver alguém para ministrar, pode ficar já. Irmãos, o Isaac é minha testemunha, eu tinha 8 pontos aqui, para falar aqui hoje. E a hora que eu saí do segundo ponto, estava faltando 4 minutos no meu tempo ali atrás. E eu considero que o que o Senhor tem para hoje tem a ver com isso que eu falei agora. Mas eu considero que a gente vai trabalhar isso mais vezes ainda esse ano. Continua domingo que vem? Amém. Quem que você é sem Ele? Eu quero te fazer essa pergunta: quem você é sem o Senhor? Essa pergunta talvez não é para você responder agora, é só para você sair daqui com ela na sua cabeça, para que você possa dizer: Senhor, o que eu faço agora com essa palavra que eu recebi? Quem você é sem Ele? Porque se eu tenho essa consciência, eu quero a presença dEle, independente. Porque eu vou te perguntar: você prefere passar uma grande luta na presença de Deus ou na ausência de Deus? Você pergunta, para responder na ausência só se você for doido.
Você está numa igreja cristã, você crê em Deus. Eu prefiro passar todas as minhas lutas na presença dEle. Você prefere errar, falhar, cair e pecar longe dEle ou perto dEle? Essa pergunta é mais difícil de fazer, porque ninguém gosta de ficar levantando a mão nessa hora. Mas certamente essa semana você vai ter um desafio para não cair, para não pecar, para não julgar ninguém, para não criticar ninguém, para amar, para olhar para o outro como o Senhor olha, para ter os olhares de Jesus. Talvez você tenha vários desafios essa semana. Você prefere ter esses desafios na presença dEle ou afastado dEle? Uma coisa eu te peço, e eu buscarei. Uma coisa eu te peço, e eu a buscarei. Uma coisa eu te peço, Senhor, e eu a buscarei. Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Então, se muitas pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador, ainda são nenês na fé. Então, como um bom nenê, está com fome, faz o quê? Faz o quê? Sola. Nenê sola. E quando ele descobre que o chorinho dele traz a mamãe para perto, é só chorando. Agora, quando você começa a amadurecer na presença de Deus, você fica mais mocinho, mocinha. Papai e mamãe começam a falar, eu não vou fazer por você não, você tem que ir lá e fazer. E o salmista aqui, como um homem de Deus, ele entendeu que não adiantava ele ficar parado. Ele precisava fazer uma proposta para Deus. Senhor, eu quero uma coisa. O Senhor sabe o que eu quero? Eu quero a tua presença. E eu vou fazer isso agora. Eu quero a tua presença. E amanhã, quando eu sair de casa, eu vou desejar a mesma coisa. Eu quero a tua presença. E depois da manhã, quando eu estiver no meio de um lugar que, se colocar uma confusão na minha frente, que eu precisar reagir da maneira errada, eu quero a tua presença. Porque a presença de Deus, a consciência da presença de Deus, traz uma conduta diária de santificação. E eu tenho falado muito sobre isso esses dias, porque santidade e pecado são coisas diferentes, e não necessariamente santidade é não pecar. E grande parte das vezes, santidade não é não pecar, porque santidade é a presença dEle. Santidade é uma vida na presença dEle. E quando você tem uma vida na presença dEle, então para fazer um negócio, então para conversar com alguém, então para responder ou para ser respondido, então para você tomar decisões, é necessário que você tome na presença dEle, e na presença dEle se manifesta santidade. E santidade, ela pressupõe um monte de coisa. Então, se eu desejo a presença dEle, eu preciso me acostumar com a santidade. Eu preciso me acostumar a tomar decisões na presença dEle. Então, se elas são erradas, se as decisões forem erradas, foi na presença dEle que você tomou. Então você pode falar com Ele na hora. Você pode buscar Ele na mesma hora. Se você fez algo que não foi confortável para outra pessoa que está perto de você, e você se sente na presença dEle, porque você cultiva a presença, o Espírito vai falar com você, e você pode fazer meia volta e pedir perdão na mesma hora, não esperar outro dia. Se você decide caminhar na presença dEle, e você cai, peca, e se arrebenta numa semana, num dia, em vez de aceitar a voz do diabo, e a voz da sua alma te acusando, e te enchendo de medo, você se restaura, se renova, retornando para o lugar da presença, e diz: Senhor, eu quero ficar nesse lugar, eu errei, eu falhei, mas o Senhor não saiu de mim por isso, então eu insisto na tua presença. E aí a Bíblia diz que vem uma tristeza
que é a tristeza gerada por Deus, a tristeza para o arrependimento. Então entra um negócio dentro de mim, uma força poderosa no espírito, começa a se manifestar de dentro para fora, porque o amor de Deus que foi derramado juntamente com o Espírito e entrou em mim, ele se manifesta poderosamente contra o medo. Então eu caio em pecado e já vem medo, que é o que aconteceu com Adão, e por causa disso eu começo a me retrair, me afasto da presença. Por causa do medo eu começo a me separar, mas ele não saiu dentro de mim, como eu posso me separar dele? O medo faz isso. Mas eu tenho consciência da presença, e eu caí, eu errei, mas eu tenho consciência da presença, e eu digo: Senhor, não, eu não aceito te deixar. Ele fala: não, então eu vou gerar em você, o Espírito Santo fala, eu vou gerar em você um tipo de tristeza, que é a tristeza para o arrependimento. E aí, essa tristeza em você vai gerar vida. Se eu não me engano está em 1 Coríntios, vê para mim, 1 Coríntios, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Portanto, ainda que vocês tenham ficado tristes com o que eu vos escrevi, com a carta, eu não me arrependo de ter escrito aquilo. Ele está falando para os coríntios: agora me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque vocês foram entristecidos para o arrependimento. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então quando você encontra alguém que não está na presença de Deus, e ela está triste, o caminho dela é morte. Mas quando você encontra alguém que está na presença de Deus, ela está triste, pode chorar com ela, pode fazer o que você quiser, não importa. Essa tristeza, se ela é gerada pelo arrependimento, ela conduz para a vida e salvação. Você está aqui? É por isso que uma coisa te peço, e isto a buscarei: não quero sair da tua presença todos os dias da minha vida. Eu quero olhar a tua beleza, contemplar a tua beleza, meditar no Senhor, na tua palavra, porque se eu fizer isso, mesmo que eu caia, o Senhor, o qual eu busco a presença, gera em mim o arrependimento necessário para eu voltar para o lugar de novo. Levante-se do seu lugar.